Fala, oitavo ano, bom dia, galera. Tudo bem? Então, eu vou estar aqui com vocês dando uma revisada no nosso pouco, conteúdo, curto conteúdo que nós tivemos até então neste momento, neste terceiro bimestre. Para vocês ficarem tranquilos, sabe? O conteúdo ele é assim, autoexplicativo, que eu poderia dizer. Né? Ele é fácil, ele é bem tranquilo e a gente vai seguir simplesmente uma cronologia aqui até a gente chegar, né, a falar de Bauman, que é o nosso autor principal, é o nosso filósofo principal desse terceiro bimestre, e a gente vai falar um pouquinho das suas teorias, do que é modernidade líquida e entretanto. Então, pessoal, vamos lá. O primeiro conceito que eu queria trabalhar com vocês, o primeiro conceito que eu queria pôr para vocês é a relação de o que é modernidade. E aí, em algum determinado momento, se eu chegar a perguntar a vocês na avaliação e tudo mais, eu quero que de repente vocês me respondam com clareza, sem que a gente precise dar muitas voltas. Então eu vou ler aqui com vocês o que seria modernidade líquida para poder depois explicar o que de repente vocês podem expressar para mim numa futura avaliação. Em linhas gerais, a modernidade é compreendida como uma maneira de se pensar que se inicia na época do Renascimento e na Idade Moderna. Ponto. Ela costuma ser ainda compreendida como uma visão de mundo associada ao projeto moderno, iniciado e desenvolvido ao longo da Idade Moderna e consolidado com a Revolução Industrial. Então, pessoal, nós temos aí um momento, né? O que é a modernidade? A modernidade é um momento de modernização das nossas tradições, das nossas sociedades, da nossa economia, da nossa cultura, tudo isso que vem se transformando ao longo do tempo. O início da modernidade por si só é um pouco difícil, porque existem várias teorias, vários livros e autores que vão tratar desse início, né, que vão disputar essa data em formas diferentes. Então, a gente não precisa falar exatamente sobre uma data específica, mas a gente precisa entender que a modernidade ela vai surgir, né, num momento justamente onde o Renascimento e a Idade Moderna estão sofrendo mudanças, estão trazendo modificações. E com a Revolução Industrial, né, com essa situação em que as indústrias começam a surgir de forma mais rápida, a industrialização de produtos, né, de coisas, ela vem surgindo, é quando a gente passa a ser uma época moderna. Então, se por algum acaso isso vier a cair, vocês já sabem já o que me responder. Pessoal, nós temos algumas características da modernidade que eu vou estar tratando com vocês e que eu vou pedir simplesmente 3 dessas características, né, nas avaliações, simplesmente que eu quero que vocês estudem. São características que eu considero importantes de vocês lembrarem, então é por isso que eu vou estar tratando só delas. Entretanto, existem outras várias. Não vão estar na avaliação, mas eu vou tratar com vocês durante 3, que são a racionalidade não religiosa, o direito à crítica e a ideia de pluralismo. Tudo bem? São 3 características que eu vou estar neste momento compartilhando com vocês para que vocês possam estudar. Vamos lá. O que seria a característica da racionalidade não religiosa? Há um rompimento, né, de estreita unidade com o transcendente, ou seja, a busca do saber tem como base a subjetividade do ser humano e não mais um saber baseado na autoridade religiosa ou outra qualquer. Então, pessoal, a gente vem trazendo já mais essa liberdade de saber, essa liberdade de racionalidade, porque a igreja vem perdendo o poder. Na verdade, já na Idade Moderna ela já não tem tanta soberania na sociedade, já não vem tanto, né, sendo, como que eu posso dizer, uma instituição que começa a perder o espaço quando diz respeito à formação do Estado. O direito à crítica. Cada um aceita apenas o que lhe aparece como legítimo. A autonomia do agir, desejo de sentir-se responsável pelo que se produz. Então, o direito à crítica ele vai vir como também uma liberdade de expressão na modernidade, com a gente conseguindo, enquanto sociedade, o direito de expor as nossas opiniões, obviamente que com respeito, é preciso lembrar disso, né? O direito à crítica, o direito à contrariedade, né? Seja ela de obras, seja ela de pensamentos, seja ela de instituições, de cultura, entre aspas, tá, pessoal? Sempre lembrando que é diferente o direito da crítica embasada no estudo, um direito à crítica racional, do que, né, a gente simplesmente expor uma opinião daquilo que a gente não conhece. O pluralismo, pessoal, do conceito de pluralismo é o seguinte: a sociedade medieval integrada não permitia manifestações de diferenças significativas.
no medievo, a valorização da família como instituição básica. O que a gente tem visto mudando no pluralismo hoje em dia, né, pessoal? Algumas coisas que antigamente, na época medieval, eram consideradas, né, coisas extremamente absurdas, que causavam estranhezas, hoje a gente tende a ter uma pluralidade maior, não só de cultura, como de conceitos, moralidades, enfim. A própria família, que na época medieval, né, era o centro de tudo, era a coisa da moralidade, hoje nós temos uma grande pluralidade de famílias, as pessoas formam famílias só entre pai e mãe, às vezes a família hoje em dia já é considerada só a pessoa e o seu animal, existe uma família onde a pessoa simplesmente mora sozinho, a pluralidade da família, ela se estende muito mais hoje na nossa época de modernidade, ela vem mudando, ela vem transcendendo aquele embasamento, aquela antiguidade de que o centro familiar, o seio familiar, desculpa, era um pai, uma mãe e uma criança. Isso vem mudando, assim como outras culturas que nós tínhamos antigamente. Beleza? Bom, pessoal, visto isso, né, como eu falei para vocês, o nosso conteúdo é bem curto. Então, o que eu quero terminar passando para vocês é o seguinte: quando a gente trata de modernidade líquida, quando Zygmunt Bauman tratava e falava com vocês, e quem não viu o vídeo que eu passei para vocês na última aula, pode voltar a vê-lo, porque ele também pode contribuir muito na aprendizagem de vocês e também para que vocês possam fazer essa avaliação. A modernidade líquida, ela quer dizer a fluidez com que as coisas vêm mudando, as relações tradicionais sólidas que nós tínhamos antigamente, que hoje em dia, na nossa modernidade, no século XXI, vão acontecendo de forma extremamente mais fluida. Então tudo vem mudando, tudo vem fluindo com mais facilidade, sabe? Com menos importância, sabe? Coisas, por exemplo, se a gente poderia dar, né, um exemplo aqui, as nossas amizades, como aparece no vídeo e é usado como exemplo, antigamente era mais difícil desfazer, né, uma amizade, era mais difícil você dizer para uma pessoa os seus problemas pessoais com ela. Hoje em dia a gente tem os nossos amigos no Facebook, a gente bloqueia no WhatsApp, não quer mais falar com a pessoa, você não fala. A facilidade com que desfazemos a amizade é muito fácil também. Você não precisa mais ter aquele constrangimento, aquela dificuldade de se expressar na frente do outro. Então isso tende a mudar, isso tende a se facilitar hoje em dia. Isso é o conceito de modernidade, a transformação que a sociedade vem fazendo, não só culturalmente, mas sentimentalmente, né? Enfim, tradicionalmente as coisas elas estão se tornando menos sólidas e mais líquidas. Este é o conceito de modernidade líquida de acordo com Bauman, tá? Onde ele vai tratar todo o progresso que a gente vem fazendo, todas as nossas instituições, né, a nossa história, a nossa sociedade, as coisas vêm fluindo mais fáceis, tá? Elas vêm se desfazendo também mais fáceis, né? Os nossos relacionamentos não duram tanto quanto antigamente. Isso são coisas ruins, são coisas boas, aí já é uma outra discussão, mas a gente realmente estar com mais fluidez no nosso tempo, tá? Esta é a relação de modernidade líquida. Caso fique um pouco difícil, né, da minha fala para vocês, vocês podem assistir o vídeo que eu passei para vocês, que lá é um pouco também mais prático, mais fácil de se entender. Então, a nossa aula, o nosso conteúdo vai se basear simplesmente nesses tópicos sobre as características da modernidade, o que é modernidade e o que Bauman fala sobre a questão da modernidade líquida. Beleza, pessoal? Obrigado, tá bom? Tchau, tchau e até a aula que vem.